Olá, eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje no livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Eu não vou ler o texto todo, mas eu gostaria que você lesse esse texto em casa. Lucas 5, versículos de 1 a 11. Eu vou ler o versículo 5, que diz assim: Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Nós estamos diante de um contexto onde um grupo de pescadores estavam pescando, saíram para pescar, tentaram a noite toda e não pescaram nada. Esse grupo de pescadores, eles tinham um barco, eles tinham as redes, eles tinham experiência, eles tinham o mar inteiro à disposição deles. Mas parece que nesse dia o mar não estava para peixe. Eles jogavam as redes e só puxavam a frustração de ver aquela rede vazia. E a cada vez que eles puxavam, eu fico imaginando que eles pensavam nas contas que eles tinham para pagar, na empresa de pescas que eles tinham, e do cansaço de estar ali a noite toda e não ver nenhuma frutificação do trabalho deles, o enjoo do balanço do mar e a inquietação de estar naquela situação. E eu fiquei pensando que muitas vezes nós nos vemos neste mesmo contexto. Nós temos experiência, nós investimos recursos, nós temos um mercado inteiro à disposição, nós temos conhecimento, nós conhecemos pessoas e fazemos o nosso melhor, usamos todas as nossas estratégias e as coisas não fluem. É como se aquela situação andasse em círculo e não saísse do lugar. E aí, continuando lá no versículo 2, a gente vê que aqueles pescadores, ao amanhecer, eles foram para a praia. Sempre haverá um amanhecer. Quando clareou o dia, aqueles pescadores foram para a praia, estenderam as suas redes ali e eles começaram a consertar as redes, limpar as redes. E eu fiquei pensando na situação desses pescadores. A noite foi improdutiva, não pescaram nada. Mesmo assim, as redes se desgastaram. Possivelmente as redes vieram sujas de algas, possivelmente elas enroscaram em alguns corais e arrancaram pedras, rasgaram e eles estavam ali consertando as redes, porque aqueles pescadores não iam desistir dos seus projetos, não iam desistir dos seus sonhos. Eles estavam ali se preparando, limpando, tirando as sujeiras das redes, para que essas redes estivessem prontas para a noite voltarem a pescar. E nossa vida também é assim. Quando nós estamos investindo em situações, buscando respostas, quando nós estamos usando todas as nossas habilidades, nossos recursos, e nós estamos esperando um retorno positivo daquele investimento, e quando nós vamos puxando a nossa rede e vemos que as coisas não acontecem, as coisas não fluem, é como se a vida também andasse em círculos, como se aquela situação andasse em círculo, não sai do lugar, por mais que se investe, por mais que se faça, por mais que os recursos estejam à disposição. Cada vez que se puxa a rede, cada vez que se espera um resultado e ele não vem, mas vem aquela rede cheia de frustrações. Então, podemos ver ali e ficarmos às vezes enroscados na frustração da má notícia, nas algas das más notícias, nas pedras da incredulidade, das palavras negativas, da mídia que bombardeia com falta de esperança, com falta de expectativas, e todas essas sujeiras vão impregnando a nossa alma como
aquelas sujeiras do mar impregnavam as redes daqueles pescadores, mesmo vazia. E ali, à luz do sol, aqueles pescadores podiam ver com clareza onde estavam essas sujeiras, onde as redes estavam rasgadas. Nós temos a luz de Jesus sobre nós. Nós temos o sol da justiça que brilha sobre as nossas vidas. Então, de igual forma, como aqueles pescadores, nós devemos abrir a nossa vida, abrir a nossa alma como aquelas redes abertas na praia diante de Jesus e pedir para que o Espírito Santo venha e nos limpe, tire aquilo que impregnou a nossa alma de incertezas, de medos, de inseguranças, tudo aquilo que ficou impresso em nós quando nós puxamos as redes e elas vêm vazias. E porque se nós não fizermos isso, se nós mantivermos as nossas redes rasgadas, as nossas redes com essas pedras, com esses entulhos, quando nós voltarmos para tentar de novo, tudo isso vai interferir, vai tornar a nossa rede pesada, vai tornar a nossa rede inapta para puxar aquilo que nós estamos buscando. Então, a palavra de Deus está nos ensinando hoje que é tempo, à luz do dia, à luz de Jesus, de abrirmos as nossas vidas e colocarmos todas as nossas frustrações diante dele. Como o salmista falou, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos eternos. Que nós possamos fazer essa oração diante da luz que é Jesus. E certamente o Espírito Santo vai nos ajudar a perceber onde a nossa alma está impregnada com essas sujeiras e podemos assim nos limpar e estarmos prontos para voltarmos ao lugar de frustração e tentarmos novamente. E é interessante que enquanto eles estavam ali limpando as redes, aparece Jesus e pede o barco de Simão emprestado. Ele pega o barco de Simão, afasta um pouco da praia e ele começa a ensinar aquela multidão que estava ali na praia, comprimindo, apertando Jesus. Então veja bem que esse barco que Jesus pegou emprestado é o mesmo barco que passou a noite toda ali em alto mar sem nenhuma produtividade. Um barco que ficou vazio a noite inteira. Um barco que voltou para a praia sem produtividade, estéril. Jesus usa esse mesmo barco como instrumento para propagar a sua palavra. Muitas vezes nós estamos nos sentindo como aquele barco. Muitas vezes as frustrações, as inquietações, as demoras em relação às respostas, em relação às buscas, nos deixam em alguns momentos como se estivéssemos vazios. Mas é importante saber que quando nós, mesmo vazios, nos colocamos à disposição de Jesus, nós podemos ser usados como canais, como instrumento para que ele divulgue a palavra dele. Podemos ser usados como instrumento para levar o alimento para as multidões que estão carentes e necessitadas de uma palavra de encorajamento, de esperança, como aquela multidão que Jesus estava ensinando. E não parou só ali. Depois que Jesus ensinou, Jesus chamou Simão e pediu para que ele levasse esse barco um pouco mais para frente e lançasse as redes novamente. Simão ainda questionou: Mestre, nós tentamos a noite toda, mas sob tua palavra nós vamos lançar. Então Jesus ensina a Simão que ele não deve desistir, que ele deve voltar lá ao lugar onde passou a noite toda frustrado, ao lugar de frustração, e tentar novamente, e não desistir dos seus sonhos, e não desistir dos seus projetos. Só que agora Simão está voltando diferente, porque ele consertou as redes,
Ele emprestou o barco dele para Jesus e agora ele está voltando para o seu lugar de frustração, debaixo de uma palavra de autoridade, de uma palavra do próprio Jesus. Agora ele podia lançar a rede dele na convicção que existia uma palavra de autoridade para ele fazer aquilo. Eles lançaram as redes e quando eles puxaram, as redes voltaram cheias de peixes. Eles encheram aquele barco e a palavra de Deus fala que tinham tantos peixes ali que as redes começaram a se romper. Então, aqueles pescadores chamaram aquele outro barco que estava na praia. Se vocês leram o texto, perceberam que tinham 2 barcos ali. Jesus pegou emprestado o barco de Simão, mas tinha outro barco vazio lá na praia. E agora os pescadores chamaram aquele barco e encheram também aquele barco de peixes. E eu fiquei pensando que nós podemos aprender uma lição importante, um princípio importante nessa postura deles. Eles receberam as bênçãos que eles estavam buscando, tudo aquilo que eles estavam buscando naquela noite que passaram ali improdutivos. Eles conseguiram encher aquele barco com a resposta da busca deles, da procura deles. Só que agora eles podiam dividir com aqueles que estavam lá na praia ainda sem respostas. Então, as bênçãos que nós estamos buscando hoje, quando nós recebermos, não é uma bênção somente para nós. É uma bênção que nós podemos dividir, compartilhar, abençoar, tocar pessoas que estão passando pelas mesmas situações que nós havíamos passado. Pessoas que estão passando pelas mesmas frustrações que nós havíamos passado. Pessoas que ainda estão na noite escura, improdutiva, que nós havíamos passado. Então, quando nós recebemos aquilo que nós estamos buscando, é tempo da gente chamar aquelas pessoas e compartilharmos a nossa própria bênção. Porque a bênção que Jesus tem para nós é sempre uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. É bênção suficiente para a gente compartilhar com outras pessoas. E é interessante que eles foram para a praia com esses 2 barcos lotados de peixe. E ver esses barcos lotados de peixes era tudo o que aqueles pescadores sonhavam durante aquela noite escura. E agora eles estão diante de um sonho realizado. Eles estão diante de uma bênção recebida. Eles estão diante de tudo aquilo que eles estavam buscando. Aí Jesus diz para Simão: de agora em diante você vai se tornar um pescador de homens. E Simão teve a doce revelação de que aquele barco cheio de peixes ali era a bênção de um dia. Mas seguindo Jesus, ele teria uma vida inteira de bênçãos. E Pedro se tornou um pescador de almas. Jesus usou uma metáfora ali, ele seria pescador de homens. E quantos homens, quantas almas Pedro tem na sua história? Para quantas pessoas Pedro levou a palavra de Deus e trouxe essas pessoas ao conhecimento do reino de Deus? Pedro se tornou um grande pescador de homens. E a pergunta que se tem para fazer hoje é: o barco cheio ou a Jesus? Muitas vezes nós recebemos a bênção e ficamos vislumbrados com aquilo que nós estamos buscando. Ficamos focados somente naquilo e esquecemos do abençoador. Esquecemos que existe uma vida de dedicação, de serviço ao abençoador. Que nós possamos continuar olhando para aquele que é o dono da bênção e não simplesmente para a bênção daquele dia, daquele contexto. Que nós possamos usar as respostas que nós estávamos buscando nas nossas noites de frustrações
e quando a resposta vier, nós possamos usar essa resposta para abençoar outras pessoas e para o serviço do reino de Deus. E não fiquemos paralisados, cristalizados diante das respostas que nós estamos buscando. Sejam elas quais forem, podem ser bênçãos profissionais, prosperidades financeiras, pode ser saúde, pode ser um curso, pode ser a conversão de um filho, de uma família, não importa qual é a sua busca. Quando a resposta chegar, ela precisa ser dedicada ao serviço do Senhor, ao reino de Deus, e que nós possamos aprender com esses pescadores. A noite pode ser difícil, mas sempre vai ter um novo amanhã. Sempre vai ter um tempo de parar, de limpar as redes, vai ter um tempo de nos abrir e nos entregar por completo para que Jesus nos use da forma que Ele quiser. Vai ter um tempo de nós desembarcarmos e sairmos do controle, deixar Deus cuidar do jeito que Ele quiser. E certamente Ele vai nos conduzir de volta ao lugar onde nós tivemos sofrimento, tivemos frustrações, mas debaixo da autoridade da palavra dele, nós sairemos vitoriosos dessa situação. Sempre é tempo de buscarmos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sempre é tempo de deixarmos a nossa vida por inteiro no controle do próprio Deus. Nós precisamos entregar, é o que Ele busca das nossas vidas hoje. Um tempo de entrega, um tempo de sair do controle e deixar Ele 100% no controle das nossas vidas. Que o Espírito Santo possa falar de maneira mais clara, mais profunda ao seu coração e que você não desista dos seus sonhos, que você abra a sua vida como aquelas redes abertas à luz do sol. Deixe o Espírito Santo trazer a cura para a sua alma, para as suas perguntas, para os seus questionamentos. Deixe o Espírito Santo curar a sua alma. E se entregue por completo à vontade de Deus. E certamente você vai ter as respostas que você está buscando para a sua vida. Que o Senhor te abençoe de forma poderosa. Um beijo carinhoso no seu coração. E se você gostou desse vídeo, compartilhe. Leve a palavra de Deus, porque o único objetivo desses vídeos é levar a palavra de Deus. Fique com Deus.